Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui novamente, nesse tempo gostoso separado para o estudo da Palavra de Deus. E eu te convido agora, onde você estiver, se for possível, fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, pela sua bondade e misericórdia, por mais uma semana, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesta segunda-feira nós queremos consagrar toda a semana ao Senhor e queremos consagrar as nossas vidas para estudarmos agora juntos a tua palavra. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, fale conosco, porque nós precisamos de ti e declaramos isso com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos queridos, a minha proposta para vocês é que a partir de hoje nós possamos estudar juntos uma oração maravilhosa, que é um modelo dentro do cristianismo, que é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E para a nossa reflexão no dia de hoje, nós vamos destacar apenas um dos versos dessa linda oração. Mas vamos lê-la todos juntos, vamos lê-la toda e vamos apresentar um pouquinho do contexto. Então, se você quiser nos acompanhar na próxima semana, estaremos tratando de um outro verso e assim em sequência até terminarmos. Amém? Vamos lá. Quando a gente pensa sobre a oração de Jesus, nesse caso nós a conhecemos e ela ficou conhecida mundialmente com o nome Pai Nosso, é importante destacarmos que ela é uma oração muito conhecida dentro do cristianismo. E nós temos duas versões. Nós temos uma no Evangelho segundo Mateus e outra no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos trabalhar aqui no nosso estudo com a versão escrita pelo evangelista Mateus. Nós acreditamos que foi Mateus que escreveu o livro, o Evangelho que leva o seu nome, embora há outras possibilidades de análise e de interpretação. Mas para a nossa linha de estudo, nós vamos partir do pressuposto que Mateus é o escritor do evangelho que leva o seu nome. Amém? E Mateus, nesse caso, para a nossa linha de estudos, é aquele que foi um dos discípulos de Jesus e que andou bem pertinho de Jesus, foi o que nós chamamos de uma testemunha ocular. Ele viu os fatos, a maior parte dos fatos que ele narra, e ele vai narrar esses fatos, então, a partir de uma perspectiva direta. Ele se relacionou diretamente com Jesus e ele pôde participar muito do que aconteceu no evangelho que leva o seu nome. Amém? Vamos ver então que há duas versões, a versão escrita por Mateus e a versão escrita por Lucas. Lucas, aquele teólogo famoso, pesquisador, que não foi um discípulo de Jesus, mas que narrou os fatos a partir de um segundo momento. Ele pesquisou as testemunhas oculares e a partir desse escrutínio ele narrou os fatos que diziam respeito à vida e obra de Jesus e foi um trabalho encomendado pelo famoso Teófilo, como nós vemos já no primeiro verso do evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas. Mas vamos ver então a oração de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Se você quiser abrir a Bíblia para me acompanhar junto comigo, é Mateus 6. E nós vamos ver a partir do versículo 9. Amém? Mateus 6, a partir do versículo 9. Vamos até o 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. É tão linda essa oração. Para nós cristãos evangélicos, ela é um modelo a ser seguido. Isso quer dizer que nós não necessariamente temos que lê-la, decorá-la ou repeti-la, mas devemos sim, de fato, aprender os segredos,
o conteúdo, os tesouros que estão dentro dessa narrativa, dessa oração e colocá-los em prática na nossa vida diária. Essa seria a forma correta de orar, a partir do nosso prisma evangélico cristão. Vamos ver então o que podemos retirar de precioso para nós nesse momento de reflexão. Percebemos a partir de uma rápida leitura da oração que existem 7 petições nessa oração. 7 petições. 3 delas dizem respeito à nossa relação direta com Deus. E 4 delas dizem respeito diretamente às nossas necessidades. A partir da nossa relação com Deus, estamos pedindo a Deus que responda, que atenda às nossas necessidades. Então vamos ver que as 3 primeiras petições em relação à pessoa de Deus, elas são que o nome dele seja santificado, isso é muito importante, que venha o seu reino, que venha o reino de Deus, que o reino de Deus seja estabelecido na terra e que a vontade de Deus seja feita, assim aqui na terra como ela é feita no céu. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a fazermos da nossa vida diária, da nossa prática enquanto seres humanos cristãos, esse movimento algo contínuo, que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, que o nome dele seja santificado através de nós e que o seu reino seja estabelecido através das nossas vidas, das nossas ações, porque é para isso que estamos aqui, para que o reino de Deus seja visto através de nós. Então, nós enquanto cristãos evangélicos, nós percebemos a importância de praticar isso que está aqui, né, no nosso precioso Evangelho segundo Mateus. Isso é muito importante. Nós precisamos não apenas orar, que o nome dele seja santificado, mas precisamos praticar isso, que a nossa vida seja um reflexo daqueles que andam em santidade e que santificam o nome do Senhor. Que a nossa vida seja um exercício contínuo, diário, de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Que a nossa vida seja para a glória dele, para que o nome dele seja levantado, para que o reino dele seja estabelecido e que sempre, sempre nós possamos priorizar que a vontade dele seja cumprida, que seja feita a sua vontade na terra, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, assim como é no céu. Então esse é um jeito de viver, esse é um jeito de orar. É isso que Jesus está ensinando. Ou seja, esse é um dos muitos segredos contidos dentro desse precioso texto, dessa preciosa perícope aqui da palavra de Deus. E as petições diretas, as nossas necessidades, né? As nossas necessidades básicas seriam a petição relativas às nossas necessidades humanas, seria a petição por pão, suprimento, provisão, né? A petição por perdão, aprender a perdoar, assim como nós somos perdoados, né? Que nós possamos exercer isso, que isso venha a ser uma prática da nossa vida. Uma petição também por proteção, que o Senhor não nos induza às tentações, mas que nos livre do mal. Então, uma petição por proteção, por livramento. Então, são petições por perdão, por provisão, por proteção e por livramento. Nós vamos ver tudo isso mais detalhadamente nas nossas próximas oportunidades de encontro. Mas hoje eu queria destacar apenas um pequeno trechinho. Queria que nós pensássemos juntos sobre o termo Pai Nosso. Em um primeiro momento, nós podemos reconhecer aqui a efetividade da paternidade divina, né? E a ele vale a pena sempre clamar e expor a nossa necessidade. O Pai vai ser aquele que nos protege, nos provisiona e nos orienta. É interessante que é Jesus que introduz esse estilo de oração, esse jeito de se relacionar com Deus. O povo judeu não tinha até então uma liberdade de aproximação de Deus, da pessoa de Deus, usando essa linguagem, Pai. Essa linguagem Pai, tão íntima, essa linguagem tão acolhedora, é Jesus que traz para nós. Ele inaugura, digamos assim, esse novo modo de se relacionar com Deus.
Deus não é apenas Senhor. Deus é Senhor. Claro que é. Deus não é apenas o Criador. É lógico que Ele é Criador. Acima de tudo e de todos, Ele é o Bará. É o Deus que cria a partir do nada. Não é assim? Ele cria a partir do nada. Esse é o termo Bará, no Antigo Testamento, utilizado única e exclusivamente para Deus, exemplificando que só Ele cria a partir do nada. Então, Deus é o Criador de tudo. Ele sustenta todo o universo pelo seu poder. Todas as coisas que existem, existem por causa dele. Porque Ele é o Criador. Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o El Shaddai, a nossa bandeira e todas aquelas lindas qualidades, atributos divinos que são apresentados de forma brilhante no Antigo Testamento e nos livros como Salmos, né? Ficam tão claros para nós numa simples leitura. Mas Ele aqui, o nosso precioso Senhor Jesus está dizendo: eu vou apresentar para vocês algo que vocês ainda não conhecem. Ele é Pai. Pai. Você pode se aproximar dele e chamá-lo de Pai. Que coisa linda. Para pensar nisso. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Ele é o Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é soberano. Está acima de tudo e de todos. Mas Ele é nosso Papai. Ele é o nosso Abba Pai. Que quer dizer paizinho. Papaizinho, aquela coisa íntima gostosa que uma criança fala para o seu pai, né? Aquele tratamento carinhoso, aquele tratamento acolhedor. Nós podemos nos aproximar dele sem medo. Ele é fogo consumidor, sim. Ele está sentado sobre o trono. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele se apresenta para nós como Pai. Que coisa linda, que precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Pai. Pai nosso. É interessante porque Jesus, ele está atendendo ao pedido de discípulos, né? O Evangelho segundo Lucas fala que um discípulo pede para ele: ensina-nos a orar. Então ele poderia ensinar de uma forma individual. Olha aqui, fulano, orar é assim: meu Pai que está nos céus. Mas não, Jesus ensina utilizando aí uma colocação verbal inclusiva. É Pai Nosso. É a ideia de pertença e que atinge a todos. O Pai não é só meu. O Pai é meu, mas é seu também. Que lindo isso. Parar para pensar que para Deus há essa possibilidade de que todos quanto o receberem se tornem filhos de Deus. Todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, lhes é concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que chamam pelo seu nome. E como que nós chamamos? Nós chamamos de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o provedor. Ele é o Criador. Ele é o que sustenta todas as coisas. Ele é o nosso papaizinho. Nosso, meu, seu. Uma visão comunitária. A visão de reino. Você percebe? O reino é estabelecido não a partir de um, mas a partir de todos nós. Venha o seu reino através das nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que vive em comunhão. A comunhão perfeita das três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele quer que aprendamos a viver como Ele, a viver em perfeita comunhão. Não num isolamento existencial onde só o que eu quero importa, mas num universo amplo, onde eu recebo o outro e eu aprendo a amá-lo como a mim mesmo. Esse é o mandamento do Senhor, amar ao próximo como a mim mesmo. Você amar o seu próximo como a você mesmo. Então, nesse contexto, nós aprendemos que Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso, que está nos céus. Isso é muito lindo. Reconhecemos, então, que precisamos desse Pai. Decidir viver com o Pai. Decidir pertencer ao Pai. E decidir que a vontade do Pai seja feita.
e não a nossa. Nós percebemos, quando lemos a Bíblia, o livro de Gênesis, nós percebemos que o homem rompeu com Deus quando ele decidiu que ele não faria a vontade de Deus, mas faria a sua própria vontade. E ali ele rompe essa relação. Há um movimento de ruptura tão triste, narrado ali a partir do capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, quando a humanidade rompe com o Criador. Mas o Senhor Jesus, ele vem dizendo para nós, através do modelo da oração, nós precisamos aprender a chamar Deus de Pai. Nós precisamos aprender que a vontade dele tem que ser feita e não a nossa. Isso é muito bonito, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai nosso, e por que não? Pão nosso. Olha que coisa bonita, né? Uma dependência contínua. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós vamos parar no pão, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho agora com respeito a essa palavra tão bonita e que tem tanto sentido para todos nós, a palavra pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a primeira coisa que eu queria destacar é esse movimento contínuo, de dependência contínua. É uma oração pelo pão de hoje. Não é uma oração pelo pão de amanhã. Não é uma oração pelo pão do mês que vem ou do ano que vem. Isso nos mostra que é um exercício de uma vida contínua, de dependência do Senhor, de dependência do nosso amado Pai. Pai, me dá o pão para hoje. Pai, supre a minha necessidade de hoje. Pai, cuida de mim hoje. A gente pode se lembrar aí do maná lá no deserto, né? Deus dava o maná para cada dia. Ele mandava esse pão do céu para o dia de cada vez. Ele mandava um pouquinho de cada vez. A necessidade contínua, o suprimento contínuo. Ele é o Deus que cuida de cada detalhe e nós podemos depender dele e confiar nele para a provisão diária. Amém? Você está de acordo comigo? Aleluia! É bom demais depender do Senhor, não é verdade? É muito bom. Ele cuida de nós. Então esse sentimento de pertencimento é também um espaço para a comunhão. O pão não é só meu. O pão é seu também. Significa que no reino de Deus eu não oro só para que eu tenha pão. Eu oro para que você também tenha pão. E você se torna também minha responsabilidade. Se eu tenho pão, eu tenho um compromisso moral, ético e espiritual de fazer esse pão chegar até você. De compartilhar esse pão. Porque isso é ser cristão. A partir do modelo da oração de Jesus, o pão não é só meu, o pão é de todos nós. Isso significa que a provisão não é só para mim, é para você, é para cada um de nós. Temos que aprender que para vivermos em comunhão, precisamos entender o valor do partir. Jesus partiu, ele partiu o pão e não foi uma vez só. Foram várias vezes para nos ensinar esse movimento bonito, esse movimento sobrenatural do compartilhar, do viver em comunhão. Então é interessante perceber a ênfase de Jesus na experiência corporativa comunitária. A oração que Jesus quer que façamos é o tipo de oração onde nós não estamos centralizados em nós mesmos. Parou para perceber? A oração não é sobre minha necessidade pessoal, mas é sobre a nossa necessidade pessoal. É sobre a nossa realidade, né? O outro é alvo do meu amor, é alvo da minha oração, é alvo do meu cuidado. A necessidade do outro é contemplada. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. O pão também não é só meu, o pão é nosso. Essa frase não é minha, mas eu coloquei ela aqui porque eu achei ela bonita demais. O pão é um tipo de alimento universal. Ele existe em praticamente todas as culturas. Nós percebemos a presença do pão ao longo de toda a história. Eu estava fazendo uma pesquisa porque eu acho o pão um negócio muito gostoso, muito interessante. E eu percebi que o pão, ele é considerado por alguns historiadores um alimento que une. É um alimento que agrega. Interessante isso, né? De acordo com esse moço aqui, Michael Linder, da Universidade Livre de Bolzano, na Itália, ele diz que o
O pão, ele expressa a forma como uma determinada cultura interage com seu ambiente para produzir comida. Então, comer um pão não é apenas desfrutar de um alimento, é também perceber uma cultura, é perceber todo um universo existencial por trás desse alimento. Até pouco tempo, a gente pensava que o pão, ele tinha aparecido pela primeira vez lá no Oriente Médio, por volta de 11 mil anos atrás. Mas recentemente, estudos realizados na Universidade de Copenhague concluíram, com base em algumas escavações que eles realizaram lá na Jordânia, que eles encontraram achados que comprovam que o pão tem mais de 14 mil anos de existência. Pensa, pão é velho, né? Pois é. Esse primeiro registro aí de presença de pão na história não é um pão já levedado. A história do levedo, do fermento, ela é posterior. Ela data de mais ou menos 8 mil anos. Alguns dizem que o fermento foi produzido pela primeira vez lá no Egito, né? Outros vão dizer que em outra região. E o pão, aqui na Europa, chegou através dos gregos. A palavra pão, ela vai aparecer na Bíblia mais de 350 vezes. E comer com, fazer parte de, tem um sentido muito profundo no ambiente judaico. Então, comer o pão com alguém não era apenas dividir um alimento. Significava participar da história, participar da cultura, entrar de acordo com o contexto. Então, sentar para comer com uma pessoa, muitas vezes significava fazer parte ou coadunar com os ideais daquela pessoa. Daí, eles criticarem Jesus quando Jesus sentava para comer com publicanos e pecadores. Porque esse tipo de mistura dentro do judaísmo era muito, muito condenada. Eles entendiam que tinha que fazer tudo muito separado, né? E Jesus veio para quebrar com todos os paradigmas da sociedade, inaugurando um novo jeito de ser. E ele vai fazer isso e vai mostrar para as pessoas que mais do que os ritos, ele estava interessado em cumprir a vontade do Pai. Mais do que os ritos, ele estava interessado no ser humano, né? Muito interessante perceber isso. Então, Jesus nasceu em Belém. Belém significa o quê? Isso, acho que você já adivinhou. Cidade do pão. Tá vendo como é que o pão tá dentro da história de Jesus? Jesus vai falar sobre si mesmo. Se apresenta como o pão. Isso mesmo, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aleluia! E quem beber de mim nunca terá sede. Ele é aquele que nos supre. Aleluia! Em Mateus 4,4, ele vai dizer assim: não só do pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso ser espiritual, né? Ela nos dá sentido, propósito, destino. Em Marcos 14, de 22 a 26, nós vamos ver uma passagem muito bonita, onde também nós temos novamente a situação do pão. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhes e disse-lhes: tomai e comei, isso é o meu corpo. Aleluia, isso é o meu corpo. Eu li apenas o versículo 22, né, para vocês. O corpo, ele vai também, de semelhante modo, ele vai, né, servir o cálice. Mas é interessante aqui, o destaque meu nessa reflexão hoje é o pão, né? Nós estamos falando sobre o pão. Jesus apresenta o seu corpo como um pão. Um pão que vai ser partido e doado para toda a humanidade. Então, na queda, o homem tomou o fruto e comeu. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. Você sabe que primeiro foi a Eva que pegou e passou para Adão, né? Então, ele tomou e comeu. Esses dois verbos, tomar e comer, se tornaram símbolos de queda, de rebelião, de desobediência, de ruptura. Mas aqui, Jesus fala com seus discípulos: tomam, comam, tomem, comam, tomem esse pão, comam de mim, comam de mim. É interessante que por meio do sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz, esses dois verbos, tomar e comer, deixaram de ter uma conotação de queda, mas passaram a ser verbos de redenção. Por isso hoje, na celebração da Santa Ceia,
na celebração da comunhão da ceia do Senhor, nós tomamos do pão e comemos. Tomar e comer é símbolo agora de pertencer, de fazer parte da natureza divina, de estar ligados com Ele. Amém? Então, já estamos quase terminando. Vamos lá. Na última ceia, Jesus vai ressignificar, então, esses dois verbos. Vamos ver o versículo em João 6, 57. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Precisamos aprender a comer de Jesus, para viver a partir da perspectiva de quem Ele é e para a honra e glória do nome dEle. E terminando João 4, 34. A minha comida, disse Jesus, é a fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem um sentido, sim, físico, que Deus nos dê a provisão diária para o suprimento das nossas necessidades básicas, mas tem também um sentido espiritual, que Ele nos dê de si mesmo, que possamos aprender a comer dele, o pão vivo que desceu do céu e que mata a fome eterna de todo ser humano. Que possamos comer desse pão, comer da sua vida, comer das suas obras. Isso significa nos tornarmos participantes do seu reino. Isso significa implantarmos o seu reino na terra, porque o que entra dentro de nós passa a ser parte de nós. Que possamos nos alimentar de Jesus, deixar que Jesus entre dentro das nossas vidas e faça parte das nossas vidas, seja o Senhor das nossas vidas, que as nossas vidas sejam redirecionadas para encontrar o propósito real, o sentido real da existência, que é viver para a glória do Pai. Amém? Nós vamos continuar com essa série de estudos, se o Senhor assim permitir, na nossa próxima semana, na segunda-feira. E veremos o próximo verso desse maravilhoso texto que vimos juntos hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos fazer uma oração agora? Amém? Senhor Jesus, obrigada porque Tu és o pão vivo que desceu do céu e mata a fome de todos nós. Obrigada pelo Teu sacrifício perfeito. Obrigada porque o Senhor disse que quem de Ti se alimenta por Ti viverá. E nós queremos nos alimentar de Ti todos os dias da nossa vida. Te peço, Jesus, que cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora conectados, participando desse estudo, possam receber provisão em todas as áreas da sua vida. Provisão espiritual, provisão emocional, provisão física, provisão espiritual. Que possam receber do Senhor direção para viverem uma semana abençoada, uma semana cheia de graça, cheia do favor do Senhor, onde possamos, de fato e de verdade, orar e viver essa oração, que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. Nós Te agradecemos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Obrigado, Pai nosso. Amém.